Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, nós podemos ouvir nesta noite alguns irmãos que realmente agradecem a Deus pelo trabalho que foram realizados nesse mês de março. E vocês ouviram aqui palavras de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, Deus está aguardando de você uma reação mediante aquilo que você ouviu. Deus, Ele é soberano. Todo o poder está na tua mão. E como diz o livro de Mateus, capítulo 28, todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Então Deus, Ele tem poder e Ele é soberano. Mas embora Ele seja soberano, isso não lhe imputa em relação às suas responsabilidades diante da família, diante de Deus, diante da sociedade e também diante da igreja. Ela não elimina suas responsabilidades, embora Deus seja soberano. Então eu quero parabenizar, irmãos. E tudo que você ouviu, tudo que você escutou, aliás, você ouviu, escutar, é você simplesmente ouvir um tom. Aí quando você ouve a palavra de Deus, ouvir é se aperceber pela audição. Então Deus quer que você ouça a palavra de Deus e não escute a palavra de Deus, tá bom? Tudo que você ouviu durante esse mês, você precisa colocar em prática. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai, com toda certeza, levar você à experiência, onde você vai colocar em prática tudo que você ouviu durante esse mês. E o meu tema, queridos irmãos, é uma aliança chamada casamento. Eu vou separar em duas partes esta palavra. Vou falar um pouquinho de casamento, depois vou falar um pouquinho de aliança, depois vamos para a conclusão, tá bom? Mas eu quero iniciar esta palestra com uma história que havia numa fazenda um casal de velhinhos, já bem idosos. E aquela senhora, os dois estavam sentados na varanda, no cair de uma noite, tranquilo, depois de um dia de trabalho, se sentaram na varanda, cada um sentado na sua cadeira de balança, e ali estavam sentados se balançando naquela cadeira. Foi quando subitamente o silêncio foi rompido pela voz daquela senhora, dizendo: meu velho, amanhã completará 50 anos de casado, não é, velho? Houve-se alguns segundos de silêncio e o velho então falou: minha velha, amanhã nós iremos completar 50 anos de casado. E aquela senhora então insiste e diz: 50 anos não é 50 dias, não é, velho? E o velho responde: velho, 50 dias não é 50 anos, né? E aquela senhora então conclui: e nós poderíamos matar um pouco amanhã, não é, velho? Então houve-se aquele momento de silêncio. De repente o velho se levanta da cadeira e diz: por que é que nós vamos sacrificar um pouco pelo nosso casamento? Qual é a culpa que ele tem? Concluindo, marido e mulher, a vida a dois precisa ser cultivada todos os dias. Ou nós vamos acabar achando que não vale a pena matar um pouco para o nosso casamento. Casamento é a capacidade de fazer o outro feliz. Amém? Amado, vamos para o tema desse trabalho. Hoje o meu tema é uma aliança chamada casamento. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Jair. E o meu tema era de ontem, de falar de finanças.
Eu estava preparando uma palavra de finança para vocês. Tá bom? Mas como houve um motivo de força maior, eu não pude estar aqui ontem. Tá bom, pastor? Eu sei que o pastor Sérgio Inácio pregou, que foi uma bênção de Deus. E nós estávamos ali em Toyohashi, fazendo ali o trabalho ali em Toyohashi, a posse do pastor Carlos Ogita, na igreja de Toyohashi. Mas nós estamos aqui hoje, irmãos. Então o meu tema hoje é uma aliança chamado casamento. Tá bom? Você pode repetir para o seu esposo, para a esposa, repita para o esposo, assim um para o outro. Repita. Uma aliança chamado casamento. Fala. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu gostaria, irmão, não sei se é possível. Não, ou sua esposa senta aqui com você senta ali com ela. Eu sei que uma Valquíria está muito ocupada, então já fica aqui comigo, você fica aqui comigo, tá bom? Mas eu queria que, se porventura sua esposa estiver aqui, tá bom? Eu gostaria que você sentasse do lado dela, tá bom? Você poderia fazer isso? Glória a Deus. Os nossos diáconos não podem sentar, viu, irmãos? Não pode sentar, não tem problema não. Se eu quiser água, eu vou pegar aí no jarro aí. A cadeira tem quase 1 litro de água aqui para mim, irmão. Não tem problema. Glória a Deus. Procure estar do lado da sua esposa, que é muito importante. Muito bem. Eu quero começar com a palavra casamento. O casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas de sexo diferente, mediante a legalização legítima, afirmado diante da legislação civil. A etimologia da palavra casamento, ela deriva da palavra casa. Vai entendendo? A etimologia da palavra casamento, ela deriva da palavra casa. E a palavra casa, ela vem de habitação, moradia, residência. E daí, da palavra casa, saiu a palavra acasalado. Tá bom? Acasalar, casadoura, que é uma pessoa que está na idade de casar. E daí vem a palavra casado ou casamento. Tá bom? Então, a origem da palavra casamento, ela saiu da palavra casa, que vem da palavra habitação, moradia, residência, e que foi também extraída de acasalado, acasalar, tá bom? E assim por diante. A palavra matrimônio, já que é um sinônimo de casamento, ela já vem do latim, que vem da palavra matrimônio, tá? A palavra mater, tá? Que significa mãe, que vem da palavra mãe. E nós observamos, irmãos, que o casamento, ele é tão antigo, é muito antigo, a família é muito antiga. Antes do plano da salvação, Deus já fez aí a família. Deus já criou a família, tá? A família está no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18. E o plano da salvação está apenas no capítulo 3, do livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Está o plano da salvação, tá bom? Quando você olha por esse prisma e você observa, tá bom? Que o casamento, então, veio antes da queda do homem, tá? Antes do pecado do ser humano. Então, obviamente, Deus, ele fez uma constituição, ele fez ali uma família para viver eternamente. Eternamente. Porque o plano da família veio antes da salvação, antes da queda. E Deus, logicamente, não ia fazer um casamento, uma junção ali, para ser apenas temporal. Tá bom? Então, Deus havia feito uma coisa eterna. Tanto é, queridos irmãos, que Jesus, ele afirma isso no livro de Mateus, capítulo 19. Ele afirma, quando se falava a respeito do divórcio, quando os escribas disseram, mas Moisés deu carta de divórcio. E Jesus disse, olha, ele deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não era assim. E essa palavra princípio é bereshit. O que é bereshit? É início, tá? É exatamente, bereshit significa Gênesis. Gênesis é uma palavra, tá bom? Traduzida pela Septuaginta, vem a palavra Gênesis, mas no original a palavra é bereshit, que significa início,
princípio de todas as coisas. De todas as coisas. Então, grava na sua mente, irmãos, tá? O casamento não é um momento, não é simplesmente um momento, não é simplesmente um estágio, mas Deus havia feito o casamento para ser eterno, tá bom? Eterno. Portanto, queridos, de uma maneira geral, o casamento é uma união legal entre duas pessoas que têm deveres e têm direitos. Segundo a lei governamental, o casamento ela é vista como um contrato, uma associação, um vínculo. Segundo o código da lei governamental, tá bom? Ele vê que o casamento é um contrato, uma associação, um vínculo. Portanto, o casamento é um acordo entre duas pessoas que têm hábitos e costumes diferentes e que decidem morar junto, tá bom? Então, todo contrato, tá? Toda associação, todo vínculo entre duas pessoas, um acordo entre duas pessoas, tá? Então, ele era legitimado por uma aliança, E observe, querido irmão, que Deus ele trabalhou muito na parte da aliança. Deus ele trabalha muito com essa parte da aliança. O que é aliança? É o acordo comum entre duas pessoas, tá bom? Que possa não gozar as mesmas visões, não possa ter os mesmo hábito, tá? Mas em comum acordo, estão em comum acordo. Então há uma aliança. E o que é aliança? Um acordo, um compromisso feito entre ambos. E Deus é um Deus que trabalha com aliança. Sabia disso, irmãos? Se você ler o livro de Gênesis, capítulo 18, tá? E aqui está escrito assim: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e estarás no arco, entrará na arca, tu e teus filhos, a tua mulher, e as mulheres de teus filhos entrará contigo, bom, dentro da arca. No capítulo 9, versículo 13: e o meu arco tenho posto nas nuvens, e esta será por sinal da aliança entre mim e a terra. Tá bom? Eu vou explicar os dois para você aqui agora. Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus ele fez um pacto com a família de Noé, que ele, nem os seus filhos, nem as suas noras iriam morrer pelo dilúvio. E Deus então fez uma aliança com essa família, um compromisso com essa família. E todos aqueles que não haviam compromisso, que não haviam essa aliança, morreram, pereceram pelas águas do dilúvio. E quando agora o dilúvio ela baixa, a arca ela pousa ali no monte Ararat, que fica na Turquia, se não me engano fica na Turquia, no ponto mais alto, no pico mais alto. E agora as águas se baixam e os animais saem. Abraão agora sai, cultiva ali a sua videira, e assim a família, a geração, a humanidade novamente recomeça. E Deus então ele olha para essa humanidade e diz: olha, eu não tornarei, eu não matarei mais o homem através do dilúvio. E fez ali uma aliança. Qual é essa aliança? Ele fez um arco-íris. E toda vez que houvesse chuva, Deus ele ia olhar para a chuva, olhar para o ser humano, ia sair um arco, que é o arco-íris, tá bom? E ele se lembraria da aliança que ele havia feito com o ser humano, de nunca mais matá-lo, tá bom? Ou trazer o juízo através das águas do dilúvio, tá bom? Água do dilúvio. Bom, olhando por esse prisma, irmãos, nós entendemos uma coisa, que a aliança que você usa, irmãos, a aliança que você usa, tá? É para você observar um tratado, um combinado, um acordo e uma promessa que você fez ali no passado. No passado. É por isso que tem essa aliança na tua mão. Eu não quero acreditar que você é o marido e está sem aliança aqui. Eu não quero acreditar que você é uma esposa, tem os seus filhos
mas não usa isso aqui. Quando você olha para a aliança, tá bom? É para você lembrar o teu compromisso com esse relacionamento, com esse casamento. Não é para você olhar para o futuro, não é para você olhar o presente, mas é para você olhar ali atrás o compromisso, o acordo, tá bom? Que você fez ali no altar. E igual esse compromisso que você fez ali no altar, ou seja, somente no estado civil, não sei se você pode ter encontrado seu relacionamento somente no civil, mas aquele acordo de amar a tua esposa, de amar o seu esposo, seja na alegria ou na tristeza, seja na abundância ou na necessidade, seja na saúde ou na enfermidade. E na realidade, irmão, nós só lembramos da nossa esposa, ou a esposa só lembra do marido, só no momento de felicidade. Mas no momento de dores, nós esquecemos, nós desprezamos. Nesta hora, neste momento, é para você olhar para a tua aliança. Quando, pastor? No momento da dor, no momento da dificuldade. Deus, Ele não vai olhar para o arco que Ele fez num dia de sol, num dia bonito de primavera. Não, ali no teu arco, Deus se lembraria do arco, do compromisso, da aliança que Ele fez, exatamente no momento de uma tempestade, de uma chuva. Aí o arco ia sair, então Ele se lembraria do seu acordo. Então, amado, no momento da dificuldade, no momento de problema, no momento de algumas intempéries do seu relacionamento conjugal, é para você olhar para a sua aliança e ver: eu tenho um acordo, eu tenho um compromisso, eu tenho responsabilidade, e esta aliança que está no seu dedo é que está marcando esse momento. Ser fiel quando tudo vai bem, glória a Deus. Quando a Bíblia diz assim para você: perdoa o teu próximo, glória a Jesus, aleluia, graças a Deus, não tenho nenhuma dificuldade. Deus, eu te amo, Senhor, eu perdoo, todo mundo perdoa, glória a Deus. Mas quando uma pessoa vem, pisa no teu pé, te calunia, e onde realmente você sente aquele impacto, e você não esperava que essa pessoa ia dizer isso de você, e você então libera através do seu sistema, você libera uma raiva, do seu sentimento você libera uma raiva, tá bom? E essa raiva se enraiza no seu coração. Aí a Bíblia diz para nós: é nesse momento que você deve perdoar, é nesse momento que você deve liberar o perdão. Chegar para o pastor Jair Pereira de Deus: pastor Jair de Deus, olha, eu sou fiel a ti, olha, se o senhor precisar de mim, o senhor pode contar comigo. Que bênção, irmão, olha, rapaz, que eu falei, rapaz, isso é uma bênção, irmão, Deus abençoe. Mas quando chega no momento onde o pastor Jair de Deus te pede uma coisa para você, e esse pedido, irmãos, está incutido uma renúncia sua, aí eu pergunto: será que realmente nesse momento você vai ser obediente a um pedido de um pastor? Porque dentro desse pedido está incutido uma renúncia que você deve fazer, quem sabe do seu tempo, quem sabe algo seu, particularmente seu. Aí você fala: meu Deus, não, aí eu acho que não vai dar para ajudar não. Não, agora não vai dar para obedecer o pastor não. É nesta hora que a fidelidade, o compromisso e a obediência devem ser executada. É nessa hora, no momento da dor, no momento do compromisso. Quantos aqui desceram as águas batismais? Lembra da sua mão, Senhor? Desceu nas águas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você não recebeu aí um banho assim, com o cabelo só na copinha de água não, né? Você mergulhou na água, tirou, amém? Morreu para o mundo e nasceu para Deus, é um ato simbólico, não é verdade? Só que quando você entrou na água, irmãos,
não te der mais rasteira e você caiu, não. Não, o pastor disse algumas palavras para você. E algumas palavras são essas, que você promete ser fiel a Deus até a vida de Jesus, mediante a palavra do Senhor, não se dirá nem para a direita, nem para a esquerda. O que você disse? Sim. Sim. O batismo nas águas, irmãos, é uma aliança que você fez com Deus. Se é uma aliança, por que esse negócio? Eu estou fraco, vou desviar. A luta está pesada, eu vou desviar. E a aliança é a aliança que você fez com Deus. E essa aliança que você fez com o Senhor não valeu para nada, irmãos. Deus está esperando você honrar essa aliança que você fez com Ele no batismo nas águas. Deus, Ele trabalha com a aliança. Aleluia. E Ele passou, querido irmão, esse costume da aliança para nós. Nós sabemos a origem da aliança, irmãos. Tá bom? Mas eu não quero focar no momento da origem dessa aliança. Mas eu quero dizer para você que lá na Espanha, a pessoa que é casado usa aliança desse lado aqui, da mão direita. Aqui para eles é noivo. Aqui para eles são casados. Então quando eu chego na Espanha, irmão, tem que tirar aqui para passar para cá. Senão eu vou olhar e falar, meu Deus, um senhor de 48 anos é noivo. O que é essa fulana? Mas, segundo alguns historiadores, irmãos, tá? Eles diziam que a aliança foi colocada, escolhido no dedo anular esquerdo, porque diziam-se entre as histórias, nós não sabemos até onde isso é verdade, que desse dedo saía tem uma veia que sai desse dedo anular e vai direto para o coração, essa veia é chamada de amores. É uma história. Pode ter fundamento, pode não ter fundamento, não tem problema. Mas importante de tudo isso, irmãos, antes de você colocar essa aliança, você fez um compromisso. Você não fez um compromisso somente com a sociedade. Você fez um compromisso diante de Deus, diante do Senhor. Mas eu casei só no civil. Não importa se você casou só no civil. Apesar que o que está valendo é o casamento civil. O religioso é apenas um complemento do civil. É um complemento. Eu quero casar só no civil. Está casado. Não tem problema, está casado. Pastor, eu quero casar só no religioso. Não, aí não pode. Tem que casar primeiro no civil. Aqui no altar, só depois de você casar no civil. Se você casou no civil, aí complementa aqui. Mas primeiro é civil. Primeiro é civil. E para isso, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Eu quero narrar aqui uma história de uma mulher que realmente marcou a sua família, marcou a sua relação e marcou a história da Bíblia Sagrada, uma aliança que ela tinha com seu esposo. Essa história, eu quero que você abra, você não vai ler não, viu? Tá bom? Você vai acompanhar comigo aqui. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 25. E você vai olhar para mim agora. Aqui fala, no capítulo 25 de 1 Samuel, fala a história de uma família. 1 Samuel, capítulo número 25, tá bom? Deixa o 25 aberto aqui. Fala a história de uma família. A história diz que o povo de Israel enfrentava tempos difíceis. Davi já havia sido ungido como sucessor de Saul, mas desde então tornou-se fugitivo, pois o rei Saul, dominado pelos ciúmes, queria matá-lo. Davi combateu
Davi formou um pequeno exército de homens fiéis que lutavam em defesa dos fazendeiros e das famílias, combatendo os tribos selvagens, saqueadores que exploravam os fazendeiros. Davi e seus exércitos lutavam para manter esses fazendeiros e a sua terra em paz e segurança. Em troca, esses senhores separavam a parte do lucro para os seus protetores. E um desses fazendeiros, logicamente, era Nabal. Tá bom? No capítulo 25, um desses fazendeiros, que estava dentro da proteção de Davi, chamava-se Nabal. Quando Davi estava novamente naquela região, na região de Maom, que ficava exatamente no deserto de Parã, Davi ele se lembrou que havia nas proximidades um fazendeiro chamado Nabal. Então Davi ele mandou alguns dos seus guerreiros a ir até a fazenda de Nabal e pegar ali algum alimento, porque eles estavam com fome. Olha para mim, Nabal não. E esses homens foram até a fazenda de Nabal. E esses homens disseram: olha, nós estamos aqui no nome de Davi. E ele pediu para nós que o Senhor pudesse nos ajudar com algum alimento, porque os nossos guerreiros estão com fome e com sede. E ele olha para esses mensageiros, ele se interroga: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Há tantos homens que saíram em rebelião do seu senhor e querem agora serem senhores. E eu não vou dar para eles aquele animal que eu matei para os meus funcionários. Eu não vou dar alimento para eles. Então esses homens voltaram para o acampamento de Davi e anunciaram o que Nabal havia feito para eles. Rapidamente, Davi se indigna e disse: homens, espada na bainha. E 400 homens se levantaram naquele momento. E Davi também colocou a espada na sua bainha e disse: nós vamos ali na fazenda de Nabal e vamos destruí-lo e vamos matar toda a sua família. Enquanto Davi estava ali se preparando, se armando, houve ali na região de Nabal, onde um dos servos de Nabal chegou até Abigail, a sua esposa, e disse: minha senhora, vieram aí alguns homens de Davi à busca de alimento e de ajuda, e Nabal, seu esposo, negou o alimento. E essa mulher coloca a mão na cabeça: meu Deus do céu, agora Davi e todos os seus exércitos vai vir nos destruir. Ele simplesmente não reconheceu o que Davi e os seus guerreiros estavam fazendo para nós. Ele era os nossos protetores. Enquanto ele nos protegiam, tudo, graças a Deus, não aconteceu nada e havia paz naquela região. Então rapidamente Abigail colocou alimentos, passa de uva, mel, pão, ovelha guisado, e mandou que o menino levasse rapidamente para Davi. E depois ela iria atrás. E quando Davi estava já preparado, já estava marchando rumo a Maom para destruir Nabal e toda a sua família, aparece o jovem com todo aquele alimento. Olha, o que é isso aqui? Olha, isso aqui foi mandado por Abigail. E logo após Abigail veio, prostrou-se diante de Davi. Então ela começa a ter um diálogo com Davi, que Davi já estava pronto para matar toda a sua família. Agora eu quero chamar você, a tua atenção, queridos, e perguntar para você: quem é o culpado de toda essa situação? Quem é o culpado? Quem é que realmente levantou toda essa questão, essa tribulação? O que estava ocorrendo aqui, querido irmão? Uma família, um fazendeiro, todos os seus pertences
estavam prestes a ser dizimados, estavam prestes a ser destruídos. Eles estavam, com certeza, ameaçados de morte. E quem iria protegê-los? Ninguém. Quem estava se levantando? 400 homens guerreiros, com espada nas suas mãos. Eles eram matadores, eles eram sanguinários, eles matavam sem nenhuma misericórdia. E agora esses matadores, esses destruidores, estavam indo para a casa de Abigail. Aí eu pergunto para você, irmão, olhando o contexto até agora, quem era o culpado? Você vai dizer: Nabal. Nabal pisou na bola. Nabal é o culpado. Mas como Abigail tinha uma aliança com Nabal, como Abigail era uma família, como Abigail era uma carne só com Nabal. Olha o que ela diz, queridos irmãos, no versículo de número 28. Agora que você lê a Bíblia comigo. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerrearás as guerras do Senhor, e não te achando mal em ti todos os teus dias. Somente a parte: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Mas galera, o culpado não era Nabal? Nabal não foi ele que pisou na bola? Não foi ele que expulsou os guerreiros de Davi? E por que agora ele se lamenta e diz: olha, perdoa a tua serva essa transgressão? Aqui, queridos irmãos, Abigail entrou numa área muito profunda, muito profunda. Eu quero perguntar aqui para você, irmãos, a respeito de conta de dividir. 2 dividido por 2 é? Diga. Desculpa, 4 dividido por 2? 2. 2 dividido por 1? 2 dividido por 1? 1. Ok? 1 dividido por 1? Não é 1 não. Você pode medir o divisor 1. Número 1 não é número divisor? Não é verdade? Se a própria ciência da matemática, da aritmética, ele diz para você que o número 1 não é divisor, tá bom? Não é divisor. Então, dentro da casa, irmãos, tá? Entre conflito de família, entre marido e mulher, não tem um perdedor e outro ganhador. Ou os dois perdem, ou os dois ganham. Ou os dois vivem, ou os dois morrem. Ou os dois têm a bênção, ou os dois estão sem a bênção. Não tem um que vai na frente e outro que vai atrás. Não tem um que está em cima ou que está embaixo. Ou os dois estão embaixo, ou os dois estão em cima. Porque a Bíblia diz para nós, irmãos, agora não são mais dois, agora é um só. Você e o seu esposo é uma carne só. Uma carne só. E se é uma carne só, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina, você não tem como vencer o teu esposo. Esposo não tem como vencer a tua esposa, no sentido de: eu vou sair melhor, minha esposa está arruinada comigo. Não tem o ganhador, não tem o perdedor. Ou os dois perdem, ou os dois ganham. Ou os dois estão na bênção, ou os dois estão sem a bênção. Entenda isso, irmãos. Abigail entendia isso. Abigail compreendia isso. Ela era uma carne só com Nabal, tá certo, amigo? Quando Nabal pisou na bola, mas ela assumiu essa responsabilidade do erro do seu marido.
assumir essa responsabilidade. E eu pergunto para você, queridos irmãos, será que nós temos agido dessa maneira? Será que nós temos nos comportado dessa maneira? Aliás, quando Abigail viu o problema, tá? Ela não viu o problema partindo, tá? Partindo do pressuposto dela, do que ela ia sofrer, do que ela ia perder. Quando Abigail viu o problema, ela viu o problema de um todo. Ela viu ali, não somente ela, mas viu a sua família, viu ali os teus bens, viu ali os teus servos, as tuas servas. Ela viu no geral. Porque tem muitas vezes que um problema chega em casa, irmãos, nós só colocamos a nossa pessoa na frente do problema. Eu? Olha o que ele fez comigo. Eu? Por que eu? Por que ele fez isso comigo? Por que esse mal veio para mim? É só eu que estou sofrendo? É só eu que estou com dificuldade? Então a pessoa ele tem a tendência de não ver o perigo da família, mas só ver o seu bem-estar, somente aquilo que lhe dói. Ele não vê o conjunto. Abigail, ela não se viu. Olha, pelo erro do meu marido eu vou morrer. Pelo erro do meu marido eu vou sofrer. Pelo erro do meu marido eu vou perder a casa. Pelo erro do marido eu vou perder tudo. Pelo erro do meu marido eu vou perder o céu e a serva também. Ela não viu isso, irmãos. Ela viu no todo. Não é só ela. Ele vai perder, então eu também vou perder. Eu também vou perder. Eu também vou perder. E ela rapidamente agiu em prol ao benefício de toda a sua família. Ela agiu. Ela não ficou mais acusada e dizendo: olha, você pisou na bola, você vai lá consertar. Olha, você falou isso, vai consertar isso. É você. Não é. Ela simplesmente agiu na proteção da família, de um todo. Não é só dela, mas de um todo, a família de um todo. Ela agiu. Eu pergunto para você, queridos irmãos, na hora do conflito, quem sabe ali na sua casa, você só olha para si. Quando a pessoa só olha para si, aí vem: eu quero divórcio. Eu só está vendo só o direito dela, eu quero separar, só está vendo o direito dela. Não está vendo o direito da família, não está vendo os direitos dos filhos, não está vendo os direitos da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, e não está observando a aliança que ele fez lá atrás, o compromisso que ele fez lá atrás, tá? Querido, a nossa primeira aliança que nós fizemos com Deus foi quando nós levantamos a nossa mão, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. E essa aliança foi um pacto de sangue que nós fizemos. Uma segunda aliança que nós fizemos com Deus, tá? Foi no batismo nas águas. Descemos as águas batismais. E aí vem a terceira aliança, que é o nosso matrimônio, o nosso casamento. A aliança que nós fizemos com uma pessoa daqui da terra. E Deus tem tudo a ver com Deus, porque Deus ele é o projetor do casamento. Deus é o projetor. Quando nós não honramos a aliança que nós fizemos com a pessoa aqui da terra, que nós escolhemos para amá-la, honrá-la, até que a morte os separa, tá bom? Antes de você quebrar essa aliança, tu quebra as duas alianças anteriores. Tu quebra duas alianças anteriores: aliança com Deus e aliança com a promessa da palavra de Deus. Você quebra essas duas alianças. Então sabe uma coisa, queridos irmãos? Antes de você romper aqui na terra, primeiro você se rompe com Deus. Primeiro você se rompe com Deus. Antes de você dar aqui a vazão da rebelião, primeiro você se rebela com Deus. Mas depois você dá a vazão da rebelião aqui na terra, aqui no meio da sociedade, entre pessoas. Se tudo começa com Deus, tá bom? Tudo começa com Deus. Antes de você fazer aqui,
primeiro faz. Antes de você desagradar aqui, primeiro você desagrada ali. Antes de você ser rebelde aqui, primeiro tu é rebelde lá. Antes de você quebrar aqui, tu quebra primeiro lá. É assim, querido. É assim. E a Abigail, queridos irmãos, ela é uma mulher prudente. Olha, vou dizer uma coisa para você. A vitória, você sabe que todo problema que surge na vida do ser humano são problemas que surgem porque nós não podemos controlar problemas. Você não pode controlar dificuldade. Você não pode controlar pessoas, e muito menos o que elas vão dizer, e muito menos os seus pensamentos. Não tem como estar fora do seu controle. Está fora do seu controle. Então, eu estou dizendo para você que o problema e dificuldade é inevitável. Não tem como você evitar. Não tem como você tentar se preparar. Até porque você não sabe o que está chegando. Não tem como. É impossível. Mas a vitória está exatamente no que Abigail ela revelou para nós aqui nesse texto. É quando o problema chegar na tua casa. É quando você foi impactado pela dificuldade. É a forma que você olhar para ela. É a forma que você olhar para ela define a sua vitória e a sua derrota. Como assim, pastor? Se você olhar o problema como simplesmente uma ameaça e você quiser então conflitar, olhando para um prisma humano e um prisma conflitado, tá bom? Então o problema, a dificuldade vai te dar regra para você e você então será sequestrado por tudo que está acontecendo. E você sabe que é um sequestro relâmpago, né, irmãos? De tanto teus olhos, de tanto a sua boca, e você vai para onde você não sabe onde está indo. E quando o problema sequestra você, você perde visão, você perde audição, você perde palavra, e você acaba indo exatamente no lugar onde você não desejaria ir. Por causa que o problema, você olhou o problema, tá bom? E você simplesmente olhou o prisma pela visão humana e conflitou com o problema, tá? Mas Deus, queridos irmãos, aí agora aqui, irmãos, mas Deus, Ele quer que você olhe o problema não do prisma humano, mas segundo a visão de Deus. Como é que Deus está olhando por isso? Como é que Deus está olhando para isso? Como é que Deus está observando isso? Deus, Ele quer que você olhe as dificuldades, irmão, não no seu prisma, mas segundo a visão de Deus. Isso é importante, irmãos. Olhar como Deus está olhando, observar como Deus está observando. Para o homem, podemos dizer que a visão está conflitada e tudo tem que ter problema. Mas quando você olha na visão de Deus, irmão, você vai encontrar soluções. Porque segundo a visão de Deus, irmãos, você vai agir de uma forma correta, uma forma que você deva agir de uma forma correta. Aqui, a Abigail, quando veio o problema, ela não olhou no prisma de uma mulher. Quando veio o problema, ela não viu aqui no prisma de uma mãe, ou de uma dona de casa, ou de uma esposa. Quando o problema chegou na casa dela, ela teve a visão de como uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Ela viu esse problema como uma mulher de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, querido irmão, fosse você que estivesse aqui, meu irmão, e a sua mulher estivesse no lugar de Nabal. Ele viu esse problema não como marido. Ele viu esse problema não como pai. Ele viu esse problema não como um chefe de família, mas ele viu esse problema como um homem de Deus. Como um homem de Deus. E você deve olhar os seus problemas e as suas dificuldades, honrando a sua aliança, mas como uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus. Uma pessoa de Deus. E eu quero, queridos irmãos, agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Deus
pelas dificuldades que nós passamos no meio da família. Eu queria tanto, irmãos, eu não queria esquecer de quando chegar lá no céu, agradecer a Deus pela salvação, perdão dos meus pecados, mas não posso deixar de esquecer e dizer: Deus, obrigado pelas tribulações, obrigado, Senhor, pelas lutas que passamos ali na terra. Obrigado, Senhor. E você pergunta: pastor, por que você está falando isso? Quantos aqui já orou, irmão, pediu: Deus, manda a tribulação, Deus? Pelo amor de Deus, irmão. Nós não temos problema, não. Mas você sabia, querido irmãos, que hoje o problema e dificuldades e conflito, ela não é bem-vindo em nenhuma casa, em nenhuma pessoa. Mas antigamente, irmãos, o problema, a dificuldades e o conflito era necessário para o desenvolvimento de empresa, sociedade, firmas, família, igreja. O conflito era necessário para o desenvolvimento, para o crescimento. Se você que tem filho, e se você tirasse tudo que quebrasse perto dele, tudo que ele pudesse mexer e quebrar, tirasse tudo, e ele crescesse dessa maneira, quando tivesse com 15 anos, a primeira coisa que ele ia fazer, irmão, é encontrar um copo e quebrar ela. Porque ele não aprendeu isso na sua infância. Não aprendeu. Quando a criança dá problema para você, você olha para o problema e você dá uma bronca no teu filho. Você está olhando esse problema com uma visão de pai e de mãe, não com a visão de homem de Deus e mulher de Deus. Uma vez eu estava passando em uma congregação, era um culto de semana, e passei perto de um obreiro, pastor Jair de Deus. Ele estava no celular, ele estava dando bronca na sua filha, mas mandando recado para a mãe, dizer para a filha: isso é coisa dela. Mas meu bem, não, eu conheço ela, vai vir para a igreja. Você vai doido para rir, mas essa é brincadeira dela. Ela está arrumando desculpa porque não quer vir para a igreja. Traz ela na igreja aqui. E eu passei, irmão, e eu escutei. Eu não vou falar com direção, irmão. Não foi aqui não, filho. Se fosse aqui, eu não ia falar, não. E quando eu passei, irmãos, eu vi o que estava acontecendo, eu fui e voltei. E eu falei: companheiro, desculpa, você sabe que eu não sou aí para ficar ouvindo a conversa das pessoas, mas eu vi que o irmão estava assim, falando no telefone, num tom um pouco alto, tá? Eu queria saber se o irmão precisa de alguma ajuda. Não, pastor, eu conheço a minha filha, pastor. Eu estou falando com a minha filha, que a minha filha não quer vir para a igreja hoje, e ela arrumou lá um tal de dor de barriga, não quer vir para a igreja, pastor. Eu já falei para minha esposa: pode trazer ela, isso é mentira. Aí eu falei assim: irmão, posso dar uma palavra para você concernente a isso? Pode, pastor. Foi querido, é o seguinte: e se isso for verdade? E se isso for verdade? E eu acrescento mais ainda que seja mentira, eu acho que não é, eu creio que isso não é a melhor maneira de se tratar com uma pessoa. Agora, se você olhasse por um outro prisma, não como um pai, não como um chefe de família, mas que tu és um homem de Deus, você é um homem de Deus, e olhasse essa dificuldade que surgiu nesse momento, essa parede que surgiu nesse momento, agora, tá fresco, surgiu agora, e você vê essa barreira que surgiu, não como um problema, não como uma dificuldade, mas algo para ser vencido no nome de Jesus. E ele ficou ouvindo, interessado na conclusão. Eu disse: irmão,
Em vez de você dizer para sua filha que ela está enganando, isso, aquilo, você agisse diferente. Quando ela chegar aqui, você vai ao encontro dela e dizer: minha filha, como você está, querida? Você está com dor de barriguinha ainda, filha? Olha, nós vamos orar aqui, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. E sabe, olha, eu quero parabenizar que você está aqui, querido. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Você olhar esse problema, mas algo para ser vencido, não com uma dificuldade. Todo problema que você tem na sua casa, com seus filhos, com os relacionamentos do seu filho, não veja como um problema, mas veja como algo para ser vencido em nome de Jesus. Mas para isso você precisa ter visão de mulher de Deus, você precisa ter visão de homem de Deus, você precisa ter essa visão, essa percepção. Você precisa ter isso, precisa ter isso. Abigail teve isso aí. Abigail, se fosse olhar esse problema, essa dificuldade, no prisma de mulher, irmão, meu Deus, ela ia fazer um escândalo. Eu acho que ela ia pedir o divórcio antes de Davi chegar ali na fazenda e dizer: ó, Davi, pode matar, Davi, porque eu já não, eu estou divorciado desse homem aqui, estou divorciado desse homem. Seguindo um pouquinho mais adiante, Davi aceitou todas aquelas propostas, Davi aceitou aquele alimento, e o perigo então se afastou da casa de Abigail. Abigail voltou para casa. A Bíblia diz para nós que Abigail voltou para casa. Ao retornar na sua casa, versículo 36, e vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de um rei, e o seu coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado. Olha o que ele diz: pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz de amanhã. Que mulher prudente! Essa mulher saiu de um conflito que toda a sua família iria ser dizimada, morta, por causa do erro de Nabal. Depois de ter se humilhado, depois de quem sabe ela se humilhar a ponto de se jogar no chão e se curvar diante de Davi. Olha que humilhação. Ela volta para a sua casa e ela encontra ali um banquete, uma festa. Todos estavam convidados, menos ela. Todos estavam na festa, pastor Jair de Deus, mas ela não estava na festa. Nabal não pediu: chama minha esposa para dar aqui na festa conosco, nos alegrando. Nabal nem sentiu a falta dela. Ela podia, quem sabe, querido irmão, como qualquer mulher racional, chegar chutando as portas, irmãos, e acabar com a festa. Mas ela não fez isso. O banquete aqui, irmãos, não era um cafezinho, um pãozinho torrado. Era um banquete como semelhante de um rei. Era muita comida, era muita fartura. E esse homem havia tomado umas boas. Mas Abigail, ela simplesmente se calou. Ela viu que não era o momento de falar nesse momento, não era o momento de reclamar nesse momento, não era o momento de fazer Nabal saber nesse momento. O importante, minha irmã, você falar na hora certa. Não é falar quando você está irado, não é falar quando você está indignado, não é você dizer umas boas, embora seja isso verdade. Não é falar na hora que você está certo, simplesmente cego. É falar na hora certa. Aí
Aí está o segredo da vitória. É falar na hora certa. O fato de você falar, ok, você tem que falar. Eu não estou me pedindo que você fale, você tem que falar. Eu tenho que falar. Não vai ocultar o erro do homem, não. Homem não oculta o erro da mulher, não. Tem que falar. Mas ao seu tempo. Ao seu tempo. Abigail viu que não era o tempo de falar com Nabal. Ela estava o quê? Honrando a aliança, o compromisso, o acordo que havia feito com ele. Quando? Ano passado. Anos passados. Ela disse: eu vou ser fiel a esse homem. Eu vou honrar esse homem. Embora ele praticamente não estava fazendo o que ela estava fazendo, mas isso não elimina as nossas responsabilidades. Sabia disso, irmão? O fato de ele errar não dá o direito de você errar. O fato de ela errar não dá o direito de você errar, irmão. Não dá o direito de você errar. Nabal errou, mas Abigail resolveu acertar. Aleluia. Aleluia. Existe uma história muito interessante que fala a respeito de um empresário Esse empresário, ele brigou com a sua esposa. Ele chegou irado na empresa e ele gritou com o seu funcionário. O seu funcionário ficou irado, porque ele não merecia aquelas palavras, só porque ele era dono da empresa. Aliás, ele gritou, foi com o chefe do departamento. Esse chefe do departamento ficou indignado. Ele gritou com o funcionário. Esse funcionário ficou indignado, achando que ele não merecia aquilo que o gerente estava fazendo. Ele voltou para a sua casa e ele gritou com a sua mulher. E a sua mulher achou isso incrível. Como é que o marido chega no trabalho e grita com ela? Ela ficou muito furiosa e gritou com a sua empregada. A sua empregada achava que isso não era direito. Como é que essa mulher tinha direito de gritar com ela só porque ela era empregada? Ela foi lá e chutou o cachorro. E o cachorro saiu já chamando Caim. Saiu para a rua. O cachorro ficou indignado, porque ela levou um chute do nada. Ela foi lá e mordeu uma velha. E essa velha, quando mordeu o cachorro, foi para a primeira farmácia que ela teve. Ela entrou nessa farmácia e falou para o farmacêutico que havia sido mordido por um cachorro. E ela falou: então você precisa tomar uma injeção antitetânico. Senta aí. E quando o médico aplicou a injeção, ela gritou com o doutor, porque a injeção doeu. E o doutor, irado com isso, voltou para a tua casa e gritou com a tua esposa, porque aquela velha havia gritado com ele. E ela gritou com a tua esposa. Mas aí, aquela esposa sábia disse: meu bem, você teve um dia muito cansado hoje. Eu vou preparar o teu banho. Depois do teu banho, eu vou preparar aqui a sua roupa e você vai descansar hoje, porque o amanhã vai estar tudo melhor. Amanhã vai estar tudo melhor. Quando nós esbarramos na nossa intolerância, quando nós esbarramos nas nossas faltas de compromissos, até o momento que nós esbarramos em uma pessoa que tem a base sólida da tolerância, e naquele momento um ciclo de raiva
E naquele momento, um ciclo de ira foi rompido. Quando uma mulher se disponibilizou a ter paciência. Quando uma pessoa se disponibilizou a falar diferente do que estava ouvindo. Diferente do que estava ouvindo. Vou mostrar sua comunicação na tua casa, irmãos. Abigail, para nós do século 21, se ela chegasse chutando as portas e responsabilizando o marido, dizendo: olha, eu quase morri, você colocou a nossa família em risco, nós quase morremos, sabia disso aqui? Ela até podia ter direito de falar isso, mas ela não falou. Uma mulher de Deus fechou a boca. Irmãos, até o outro dia amanhecer. Eu não sei se ela dormiu tranquilo ou não, mas eu quero crer que ela dormiu tranquilo, irmão, porque ela é uma serva de Deus. E a Bíblia diz para nós que espera no Senhor, aquele que aguarda em Deus, e aquele que se refugia no Senhor, irmãos, serão como Monte Sião que não se abala, mas permanece para todo sempre. Aleluia. Aleluia. Agora, no outro dia de manhã, quando Nabal já estava são, tá bom? Está aqui no versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal, ouvindo, a sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ele ficou como pedra. Meus amados, aqui, olha só o que é uma mulher de Deus. O texto, ele está muito claro, muito claro. Aqui está dizendo que a sua mulher deu a entender aquelas palavras. Ela expôs a dificuldade, ela expôs, tá bom? A dificuldade. Ela não expôs aqui, tá bom? A forma que ela enfrentou o problema. Ela não disse, tipo assim, que tem pessoas, irmão, que vai falar o problema provocando a pessoa. Eu já falei para você, não falei? Eu já disse para você, não falei? Vai falando o problema, mas provocando a pessoa. Já viu esse tipo de comentário, irmãos? Que você vai contar um problema, mas você vai contar um problema, irmãos, já vai contar o problema já provocando a pessoa, já vai incitando ele a ira, a raiva, a cólera. Abigail não fez isso. Abigail simplesmente falou para o Nabal: ontem eu tinha algo para falar com você, eu estou aqui conjecturando, mas eu não falei porque você estava passado, estava muito alegre ontem. Você estava numa festa. Mas ela não disse, você fez uma festa, você não me contou, né, ô camarada? Ela não falou isso aí. Não, ela contou o problema. Ela deu a entender a ele o que aconteceu nos dias que passou para trás. Né? E ela, com certeza, o irmão contou a história. Que aqueles homens que haviam chegado na casa de Nabal para pegar os pães e algum alimento, eles eram servo de Davi, guerreiro de Davi. Ela não ficou reclamando, tipo assim, e você, homem Nabal, o imprestável, o teu nome já te diz quem você é, Nabal. Ela falou isso para Davi, mas não falou para ele. Eu tinha que ir lá, eu me humilhei lá. Ela não falou isso aí, irmãos. Ela simplesmente, eu peguei um servo, peguei os alimentos e levei para Davi, livrando a nossa família
que a nossa família ia ser dizimada, a nossa família ia morrer, a nossa família estava passando um perigo. E eu precisei agir, eu precisei fazer isso. E quando aquele homem ouviu essas palavras, ele ficou mudo. E se tornou como uma pedra, ficou imóvel, estagnado, estático, pela notícia que ele ouviu. Meus amados, você tem uma aliança na tua mão. Essa aliança é o compromisso que você tem diante de Deus, de cumprir com aquilo que você prometeu. Essa aliança aqui é como se fosse o culto de ceia. O culto de ceia, eu falo assim, irmãos, o culto de ceia é um culto que nós lembramos mais do passado do que do presente e do futuro. Nós lembramos mais do passado, do que Jesus fez na cruz do Calvário. É a única vez, irmão, que nós vemos que Jesus ele pede, olha, lembrar da tua morte. É lembrar do passado. Por causa da aliança que nós havíamos feito através do batismo nas águas. Então nós temos essa liturgia, esse trabalho de culto de ceia, onde é ministrada a palavra de Deus, onde a igreja é doutrinada pela palavra de Deus. Mas por que esse ritual? Por que o culto de ceia? É um culto da aliança, é um culto de compromisso. Porque quando nós não assumimos esse compromisso, nós quebramos esse compromisso, aí a Bíblia diz para nós: porque você está tomando culto, está tomando a ceia de uma forma indigna, por causa disso é entre vós muito fraco, doente que dorme. Pessoas que quebraram alianças, pessoas que quebraram o compromisso, e hoje estão enfermos espirituais, estão sonolentos espirituais, estão em todas as áreas espirituais, e a vida, essa pessoa está minguando, porque está em pecado. Então, quando nós olhamos para a nossa aliança, irmãos, é para nós lembrarmos, ali atrás, o seu compromisso com o seu cônjuge, a sua responsabilidade com a família. Aliança, irmãos, esse metal, eu não sei quanto você pagou o seu pode ser uma aliança, um ouro puro, cravejado de diamante. Você pode estar usando uma aliança, quem sabe de 300 ou 400 ou 500 mil até de 1 milhão. E tem algumas outras pessoas que já tem uma aliança um pouco mais simples, que pagou aí seus 10 mil, 15 mil. E tem algumas outras pessoas ainda que não tem nem condições, que a sua aliança nem de ouro é banhada a ouro. É banhada a ouro. Mas eu quero chegar aqui à conclusão, dizer que a sua aliança pode ser até de latão. Porque quem vai valorizar a tua aliança não é uma joalheria, não é uma relojaria, não são pessoas que trabalham com ouro. Quem vai valorizar a sua aliança é exatamente quem está usando ela. Aleluia. É você que vai valorizar ela. Ela pode ser de latão, pode ser simplesmente um metal simples, pode ser até banhado de ouro. Mas se você valoriza a sua aliança, ela não tem preço. Não tem preço. Aí a Bíblia diz para nós, queridos irmãos, olha, aí a Bíblia diz para nós ali no livro de Cantares de Salomão, capítulo 8, se não me engano, ainda que desce, capítulo 7, 8, 7.
consegue explicar, pastor? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse toda a sua casa, por esse amor certamente seria desprezada. Aqui está, irmãos. Não tem valor, não tem negócio, não tem comércio. Com a minha aliança não tem comércio. Quanta pessoa, querido irmão, está negociando os seus valores com a sua aliança? Pessoas que estão trocando. Uma pessoa conhecida nosso largou a sua esposa e pegou uma jovem de 18 anos. Ele é um pouco mais velho que eu acho. É verdade, irmão. É verdade. Pessoas que estão negociando valores, negociando a sua aliança. Em nome de Jesus, não faça isso. Em nome de Jesus, olha para a tua aliança, aleluia. Honre o seu compromisso com aquele que exatamente com aquela pessoa que Deus colocou do teu lado. Honre ela, ame a ela. Afinal de contas, Deus colocou essa pessoa do teu lado, é para cuidar, para zelar, é para você fazer isso para ele ou para ela. Vamos estar de pé, queridos irmãos. Você pode dar uma olhadinha para a sua aliança, na tua mão? Olha para ela, na sua aliança. Pode ficar lá, Tereza. Isso, Maçã. Glória a Deus, Maçã. Ali com o nosso diácono, fogo puro. Eu pergunto para você: quem é que colocou essa aliança no teu dedo? Jair de Deus. Quem colocou essa aliança no seu dedo? Quem colocou a aliança no seu dedo? Deixa eu perguntar aqui. Quem colocou a aliança no seu dedo? Quem é a Cíntia? Quem colocou o dedo, a aliança no seu dedo? Elizabeth, Quem é Elizabeth? minha esposa. Quem colocou a aliança no seu dedo, minha irmã? Meu esposo, Como ele chama? Evandro. Evandro. Elber, quem